Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 51 da playlist de aulas do sexto ano. E o assunto hoje é a multiplicação com números decimais. Bom, vamos dividir a aula em vários temas, tá? Primeiro a gente vai trabalhar número decimal vezes número natural. Depois, número decimal vezes uma potência de 10 qualquer, né? 10, 100 ou 1000. E ainda número decimal vezes um outro número decimal, tá bom? Então são esses três tópicos aí que a gente vai estar trabalhando. Vem comigo. Vamos começar pensando na seguinte situação, que a Carol, ela foi até uma loja e ela viu que os cadernos estavam em promoção. Cada caderno estava custando R$ 9,32. Então ela resolveu comprar 4 desses cadernos aí. 4 cadernos, cada um custando R$ 9,32. Quanto a Carol gastou? Essa é a nossa pergunta, esse é o nosso problema, a nossa situação inicial. Podemos resolver esse problema de 3 maneiras diferentes, tá? Eu vou fazer aqui de 3 maneiras diferentes. A primeira que eu vou fazer é a seguinte, é adicionar o valor dos cadernos. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer R$ 9,32 mais R$ 9,32 mais R$ 9,32 mais R$ 9,32. Agora não podemos esquecer da aula anterior que a gente falou sobre a adição e a subtração, estão lembrados? Nós vimos aí que quando a gente for somar ou subtrair números decimais, a gente precisa deixar as vírgulas todas alinhadas, né? Assim, automaticamente, a unidade fica embaixo da unidade, o décimo embaixo do décimo e o centésimo embaixo do centésimo, tá bom? Essa foi a nossa aula de número 50. Bom, somando os centésimos, eu vou ter 8. Somando aqui os décimos, 3 mais 3, 6, 9, 12. Vai dar 12, né? Põe o 2 aqui, sobe 1 na unidade. Somando as unidades, eu vou ter 37. E aí a vírgula continua alinhada, né? Vírgula embaixo de vírgula. Então a Carol ela vai gastar R$ 37,28. Essa é uma forma de resolver o problema, né? Você somando o valor dos 4 cadernos. Mas nós também já vimos, né, que uma adição de valores iguais, uma adição de parcelas iguais, pode ser representada por uma multiplicação. Então eu poderia estar resolvendo esse problema fazendo uma conta de vezes. 4 vezes o valor de cada caderno, né? 9,32. Então, essa multiplicação aqui, ela também resolve o nosso problema. Vamos primeiro trabalhar com frações. Vamos usar aí as frações decimais. 9,32 é 9 inteiros e 32 centésimos. Olha só, vamos recordar aí das aulas anteriores. O fato de eu ter 2 casas decimais indica que eu vou ter uma fração com 2 zeros, né? Então, aqui ficaria assim, 4 vezes. Uma fração onde eu vou ter o 100 embaixo, porque são 2 casas decimais, 2 zeros. E em cima eu copio 932. Aí caímos numa multiplicação de frações, que também nós já estudamos. Lembra que embaixo do 4 a gente tem 1, né? São 4 inteiros. E para multiplicar frações, é só multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, se eu vier aqui multiplicar o 4 pelo 932, vai dar aqui, ó, 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 3 é 12, põe o 2, sobe 1. 4 vezes 9, 36, mais um que subiu, 37. E embaixo a gente vai ter 1 vezes o 100, que vai dar 100 mesmo. Então ficou 3.728 centésimos. Aí para a gente voltar essa fração decimal para número decimal, é só a gente lembrar que se eu tenho 2 zeros, são 2 casas decimais, tá? Então vamos colocar aqui, ó, a vírgula, 2 casas decimais. O 8 vem na última casa, o 2 vem na primeira, depois completa aqui com 7 e com 3. Então vai dar 37,28, tá? 37,28 é o mesmo resultado que já tinha dado aqui, tá? Bom, fizemos de 2 maneiras diferentes, mas ainda a gente não trabalhou com a multiplicação com números decimais. Eu só queria mostrar para vocês que existem essas possibilidades, tá? Se você não quiser usar a multiplicação, você pode usar a adição. Se você não quiser multiplicar números decimais,
Você pode transformar o número decimal numa fração decimal e trabalhar com frações, tá? Mas veja como é fácil a gente trabalhar também com a multiplicação envolvendo números decimais. Essa multiplicação do 4 vezes 9,32, eu poderia ter feito da seguinte maneira. Ó. Vamos colocar aqui o 9,32 como um dos fatores, o 4 como outro fator. E eu faço uma multiplicação normal. Normal, gente. Não tem nada de diferente. Você só vai multiplicar. Ó. 4 vezes o 2 dá 8. 4 vezes o 3 é 12. Põe o 2, sobe 1. 4 vezes o 9 é 36, mais 1 é 37. Ah, professor, quer dizer que vai dar 3.728? Calma, agora a gente vem e coloca a vírgula aqui, ó. Olha só, a gente não tinha duas casas decimais, ó. Duas casas, correto? Então a gente vai contar duas casas, da direita para a esquerda, tá? Ó. Uma, duas. E põe a vírgula, tá bom? Então contei duas casas, ó. Uma casa, duas casas, põe a vírgula. Então dá 37,28 da mesma maneira, tá bom, gente? Então, olha só, a nossa aula vai ser baseada aqui hoje, na multiplicação envolvendo números decimais. Repare que aqui só um dos fatores é no número decimal. A gente vai trabalhar com os dois fatores também sendo número decimal. Bom, vamos ver um pouquinho mais de exemplos sobre esse tipo de multiplicação para a gente avançar um pouquinho na matéria. Vamos lá. Bom, nesses dois exemplos aqui, ó, a gente tem novamente a multiplicação de um número decimal por um número natural, né? E nós já vimos, acabamos de ver aí, que para fazer essa multiplicação é muito simples, né? Eu vou copiar aqui os números que eu tenho, vou colocar embaixo o número que tiver menos algarismos, não importa se é o decimal ou o natural, tá? Então, montei dessa forma. E aqui, 4,5 vezes 12, tanto faz o número que a gente coloca em cima ou embaixo, porque os dois fatores aqui têm dois algarismos. Bom, repare que a gente não tem uma preocupação para ficar colocando unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo. A multiplicação é muito simples, né? Fica mais fácil sempre se você colocar embaixo o número que tem menos algarismos. Bom, aí começa a multiplicar normalmente, né? Primeiro pela unidade, no caso aqui milésimos, centésimos, décimos e unidade, né? Vamos nessa ordem aqui, ó, da direita para a esquerda. 3 vezes 5 é 15, põe o 5, sobe 1 no centésimo. 3 vezes 7 dá 21, mais 1 que subiu é 22, põe o 2, sobe 2. 3 vezes o 0 dá 0, mais 2 que subiu vai dar 2, tá? E 3 vezes o 2 dá 6. Então deu 6.225, quase isso. Está faltando a gente posicionar a vírgula. Olha só, esse fator aqui ele não tinha 3 casas decimais, certo? Ou seja, 3 algarismos após a vírgula. 1, 2, 3. Então, o nosso resultado ele também tem que ter 3 casas, tá bom? Então, a gente vem aqui no resultado e a gente vai posicionar a vírgula contando 3 casas decimais da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3. E a gente coloca a vírgula aqui, ó, entre o 6 e o 2, tá? Então, deu 6,225. Molezinha, né? Sem problema. Aqui 4,5 vezes 12, olha, coloquei aqui o 4,5 em cima, o 12 embaixo, uma multiplicação. 2 vezes o 5 é 10, põe o 0, sobe 1. 2 vezes o 4 é 8, mais o 1 que subiu, 9, tá bom? Agora a gente tem que multiplicar a dezena também, então primeiro põe o 0 aqui na unidade. 1 vezes o 5, 5. 1 vezes o 4, 4. Somamos os dois resultados. Isso aqui vai dar 9 mais 5, 14, sobe 1, vai dar 540. Quase isso, né? Só está faltando a gente posicionar a vírgula corretamente. Esse fator aqui, ele tinha uma casa decimal, né? Só tinha um algarismo após a vírgula, uma casa. Então, o nosso resultado, ele também tem que ter uma casa decimal. Tá? Então, eu vou contar aqui uma casa e colocar a vírgula. Então, vai ficar 54,0, que é a mesma coisa que 54 inteiros. Tudo bem, gente? Agora vamos trabalhar a ideia aí da multiplicação por 10, 100 ou 1000. Veja só que interessante que é isso. Bom, observem as multiplicações que eu coloquei na lousa. São multiplicações por 10, 100 ou 1000, né? São potências de 10, certo? 10, 100, 1000. Podia ser 10.000, 100.000, 1 milhão. Tá? Eu peguei essas primeiras. Já deixei 3 feitas, uma de cada um, só para a gente analisar um padrão. Ó. Mas eu vou mostrar aqui na calculadora para vocês. Quando a gente faz 3,14 vezes 10,
Olha só, 3,14 vezes 10, o resultado dá 31,4, né? 31,4. Quando a gente faz 3,14 vezes 100, tá? 3,14 vezes 100, o resultado dá 314. Tudo bem? Já está escrito aqui. Ou 314,0, que é a mesma coisa. E quando a gente faz 3,14 vezes 1000, vou colocar aqui, ó, o resultado é 3.140, como vocês podem acompanhar aqui. Ou 3.140,0. O que eu quero que vocês percebam? Quero que vocês identifiquem a seguinte regrinha. Quando eu multipliquei por 10, quantos zeros o 10 tem? Bom, o 10 ele tem um zero, certo? Quantas casas decimais a vírgula caminhou? Era 3,14, agora deu 31,4. Olha só, a vírgula saiu da posição que ela estava e veio parar aqui, não veio? Depois do 1, no meio do 1 e do 4. Então a vírgula caminhou uma casa decimal. Eu tinha um zero, a vírgula andou uma casa decimal. E ela está andando para a direita, né? Ela está andando para cá, para o lado direito, tá? Então, ó, a gente tinha um zero, a vírgula se deslocou uma casa decimal, tá? Um zero, uma casa. Essa é a nossa regrinha. Ô, professor, e se forem dois zeros? Aqui a gente tem dois zeros, né? 1, 2, ó. Dois zeros. Bom, a vírgula, ela se deslocou quantas casas? Repare que a vírgula até sumiu, né? A gente nem tem mais vírgula. Ou, se a gente preferir essa notação, a vírgula passou pelo 4. Então, a vírgula saiu daqui, ó, da onde ela estava, e se deslocou até o final do número, até após o 4. Então, dois zeros, duas casas. Essa é uma propriedade que a gente tem aí na multiplicação de números decimais por potências de 10. 10 tem o 1000, tá? Então, dois zeros, duas casas. Ficou 314 ou 314,0. E se eu multiplicar por 1000? Bom, 1000 tem quantos zeros? 1, 2, 3. Então, a vírgula vai se deslocar quantas casas? 3 casas, sempre para a direita, tá? Ó. Então, aqui a vírgula vai andar uma, duas, tem que andar uma terceira casa também, não tem? Para ter uma terceira casa, eu preciso preencher com zero. Foi o que aconteceu aqui. Deu 3.140. A gente teve a necessidade de colocar um zero. Se a gente preferir essa notação, fica até mais fácil de perceber. A vírgula estava aqui, né? Ela andou uma, duas, três casas. E apareceu lá no final, após a terceira casa. Tá? Precisa colocar o vírgula zero? Não precisa, posso deixar assim. Aqui também, ó, a gente tinha 3,14, a vírgula andou duas casas, né? Ficou 314,0. Ela estava aqui, ela veio parar para cá. Mas eu não preciso colocar esse zero. Gente, tem aqui na lousa mais 4 continhas, né, envolvendo aí multiplicações de números decimais por 10, 100 ou 1000. Se quiser tentar pausar o vídeo e tentar fazer, acho que é legal, tá? Eu vou ir fazendo aqui, ó. 0,23 vezes 10. A gente só tem que contar os zeros, ó. Um zero. Então a vírgula vai andar uma casa. Ela vai sair daqui, vai vir para cá. Sempre para a direita, tá bom? Sempre para a direita. Então o resultado aqui vai ser 2,3. Tá? A vírgula andou uma casa para a direita. Essa daqui, olha. Estou multiplicando esse número decimal por 1000. Quantos zeros tem o 1000? Bom, 1000 tem 3 zeros. Então a vírgula vai andar 3 casas. Uma, duas, três. Para ter a terceira casa, a gente vai ter que preencher com zero. Então vai ficar assim, ó, 2, 3, 4, preenche com zero aqui, tá? Então vai dar 2.340. Ou, se você preferir, né, se você achar mais fácil de perceber essa relação aqui, ó, a vírgula vai andar 3 casas, né? Vai ficar 2, 3, 4, 0. E aí põe a vírgula e o zero depois. É a mesma coisa, tá? A terceira aqui, olha, 0,005, 5 milésimos vezes 100. Quantos zeros tem o 100? Não são 2 zeros? Então a vírgula vai andar 2 casas. Uma, duas. Ela vai parar aqui. Vai ficar 0, 0, 0,5. Aí olha só, como a vírgula mudou de lugar, não há mais a necessidade desse monte de zero aqui. Posso colocar só assim, né? 0,5. Ficou 5 décimos agora. Esse zero da dezena e da centena eu não preciso mais. E por último, olha só, 0,3 vezes 10. O 10 ele tem um zero, então a vírgula vai andar uma casa
ela vai sair daqui e vai vir para cá, sempre para a direita, tá? Então vai ficar 3, né? Se a vírgula sair daqui e vem para cá, vai ficar 3 inteiros. Ou, se você preferir, 3,0, tá? E é isso, tá, gente? Então essa é uma propriedade que a gente tem envolvendo números decimais e multiplicações por 10, 100, 1000, tá? A vírgula sempre vai se deslocar para a direita a quantidade de zeros que tiver esse fator aqui. Se tiver 3 zeros, 3 casas. 2 zeros, 2 casas. 1 zero só, 1 casa. Eu vou colocar aí na sua tela a regrinha para que você possa ler com mais calma e um pouquinho mais de atenção. Vamos analisar agora uma outra situação, problema. O Jonas, ele precisa fazer uma bandeira de um time de futebol aí, uma bandeira bem grande, tá? E ele comprou 21,5 metros de tecido, né? 21 metros e meio de tecido, e o preço de cada metro era de R$ 2,32. Então, por cada metro de tecido, ele ia pagar R$ 2,32. Qual é o valor total que ele vai pagar, né? Que ele gastou aí comprando esse tecido? Para a gente resolver esse problema, a gente pode fazer uso da multiplicação, correto? Eu vou pegar aqui, então, ó, o 21,5 metros e vou multiplicar por R$ 2,32. Eu pego a quantidade que ele comprou vezes o valor de cada metro, o valor unitário. Vou fazer isso de duas maneiras, tá? Essa mesma multiplicação. Bom, a primeira ideia aqui é a gente usar frações decimais, já que nós já aprendemos aí a multiplicação por meio de frações. 21,5, ó, eu tenho uma casa decimal, eu vou usar uma fração com o número 10 embaixo, perfeito? Então vai ficar 215 décimos. Né? Lembra que a gente copia o numerador é a cópia do número sem a vírgula e o denominador sempre uma potência de 10. Né? Aí depende da quantidade de casas decimais. Uma casa decimal, um zero. Vezes, aqui a gente tem duas casas decimais. Duas casas decimais vai ser uma fração que tem 2 zeros. Tudo bem? Uma fração com 2 zeros aí. E no numerador a gente copia o 232. Agora nós vamos fazer a multiplicação de uma fração por outra. E nós já sabemos que a gente multiplica numerador com numerador e o denominador com o denominador, tá? 215 vezes 232, vou pegar minha colinha aqui, ó, dá 49.880, certo? E embaixo, ó, 10 vezes 100 dá 1000. Voltando agora a esse número, né, essa fração decimal, voltando para número decimal, a gente vai ter o seguinte número, ó. Não são 3 zeros? 3 zeros vão ser 3 casas decimais. 1, 2, 3. Vai ficar então 49,880 ou 49,88, né? Se você preferir, 49,88. Esse zero aqui não precisa ser colocado. Bom, então aqui a gente fez todo um processo transformando os números decimais em frações decimais e multiplicando as frações. O que eu quero que você perceba é o seguinte: quando a gente transformou para as frações decimais, nós tínhamos aqui, ó, um denominador com 1 zero, depois um denominador com 2 zeros e ficamos no resultado com um denominador que tem 3 zeros. Tá? Vamos ver qual é a consequência disso, né? O fato da gente ter um zero, depois mais 2, dá um total de 3, né? Parece que a gente está somando a quantidade de zeros. Bom, um zero daqui, mais 2 zeros daqui, 3 no total. Será que dá para a gente ter um raciocínio análogo aqui? Vamos ver, ó. Para eu efetuar essa multiplicação, ó, tanto faz aqui o número que eu vou colocar em cima ou embaixo, eu vou colocar o 21,5 em cima, deixa eu colocar aqui mesmo, isso, e o 2,32 embaixo, tá bom? Aqui a gente não tem a preocupação de colocar unidade embaixo de unidade, deixar vírgulas alinhadas, tá bom? Vamos começar aqui as multiplicações, ó. A gente começa pelo 2, né, sempre da direita para a esquerda, daqui para cá. 2 vezes 5 é 10, põe o 0, sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1 que subiu 3. 2 vezes 2, 4. Na hora de multiplicar a dezena, coloca o 0 na unidade. A dezena não, desculpa, né? O segundo algarismo aqui. 3 vezes 5 é 15, põe o 5, sobe 1. 3 vezes 1 é 3, mais 1 que subiu é 4. 3 vezes 2, 6. Beleza?
Na hora de multiplicar o terceiro algarismo, a gente coloca 2 zeros. 2 vezes 5 é 10, põe o 0, sobe 1, já estava 1 lá escrito, né? 2 vezes 1, 2, mais 1 é 3. 2 vezes 2 é 4. E agora a gente vai somar, né? Vamos somar tudo isso daqui. Somando os números que a gente obteve ali, ó, vamos chegar no resultado 0, 8, 8, 9, 4. Né? O mesmo número que estava aqui. Só está faltando a vírgula, certo? Para a gente completar o resultado. Repare que a vírgula, para ser colocada, a gente vai fazer a seguinte continha. Ó. Aqui no primeiro fator, a gente tem uma casa decimal. Uma casa. No segundo fator, a gente tem duas casas. Duas casas. Então, a gente vai somar o número de casas decimais para obter a quantidade de casas decimais do resultado. Então, a gente vem aqui nos fatores, né? A gente vê o total de casas decimais. Quanto que é uma casa mais duas casas? Uma casa mais duas casas são 3 casas. Então, se nos fatores a gente tem um total de 3 casas decimais, aqui no nosso resultado a gente também vai ter que ter 3 casas decimais. Tá bom? Então, o produto da multiplicação, o produto que é o resultado da multiplicação, tá? A quantidade de casas decimais que ele vai ter vai ser igual à soma das casas decimais dos fatores. Bom, somando então 1 mais 2 deu 3, eu só venho aqui e conto, né? Ó, 1, 2, 3. E a gente encontra o valor de 49,880, ou, se você preferir, 49,88. Tá certo? Então, não tem muito segredo não. Eu posso trabalhar dessa forma aqui, transformando os números decimais em frações decimais e fazendo a conta usando frações? Posso. Mas eu posso também trabalhar na notação decimal. Basta para isso a gente contar quantas casas decimais tem nos fatores, né, o total de casas decimais, para a gente colocar lá na resposta. No total a gente tem 3 casas decimais, aqui embaixo tem que ter 3 casas decimais. Moleza, né? Só posicionar a vírgula. Vamos ver um pouquinho mais de exemplos desse tipo de multiplicação envolvendo 2 números decimais. Bom, eu coloquei aqui mais 2 exemplos. Você fica à vontade, se quiser pausar o vídeo e tentar fazer antes do professor. Pode até conferir na calculadora, ver se está certo, né? Vamos lá. 7,3 vezes 1,82. Eu vou proceder da seguinte maneira. Vou colocar o 1,82 em cima, porque ele tem mais algarismos, e o 7,3 embaixo. Agora, basta a gente multiplicar aqui, né? Multiplicação normal. Faz de conta que não tem vírgula aí. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 8, 24. Põe o 4, sobe 2. 3 vezes 1 é 3, mais 2 que subiu, 5. Deu 546. Coloco o 0 aqui para fazer a conta do 7. 7 vezes 2 é 14. Põe o 4, sobe 1. 7 vezes 8 é 56, mais 1 é 57. Põe o 7, sobe 5. Vou apagar o 2 daqui para não me confundir. 7 vezes 1, 7, mais 5, 12, né? Agora a gente soma esses valores. Somando aqui os resultados que a gente tem, vai dar 6, 8, 12, sobe 1, 3, 1. Tá certo? Deu 13.286. Quase isso, né? Por que quase isso? Porque está faltando a gente posicionar a vírgula. Olha só, aqui a gente tem uma casa decimal, 2 casas decimais. 2 casas. O segundo fator tem uma casa só, uma casa. Então o nosso resultado tem que ter um total, ó, de 3 casas decimais. 2 mais 1, 3. Então aqui o nosso resultado vai ter que ter 3 casas decimais. A gente conta 1, 2, 3 e vamos posicionar a vírgula aqui, né? Então deu 13,286. Tranquilo? Vamos lá para o nosso outro exemplo aqui, ó. Aqui tanto faz o fator que a gente vai deixar em cima ou embaixo, porque eles têm a mesma quantidade de algarismos, né? Vou colocar dessa forma. Vamos multiplicar aqui, ó. 5 vezes 9 é 45, põe o 5, sobe 4. 5 vezes 0 dá 0, mais 4 é 4. 5 vezes 3, 15. Então deu 1545. Coloco o 0 aqui para fazer a conta do 4. 4 vezes 9 é 36, põe o 6, sobe 3. Deixa eu apagar aqui o 4, né? 4 vezes 0 dá 0, mais 3 é 3. 4 vezes 3, 12.
Agora coloca 2 zeros para fazer a conta do zero, né? 0 vezes 9 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 3 dá 0. Vamos somar tudo isso aqui agora e a gente chega no resultado. 5, 10, sobe 1. 1 mais 5, 6, mais 3, 9. Aqui dá 3 e aqui dá 1. Certo? 13.905. Quase isso, né? Por que quase isso? Porque está faltando posicionar a vírgula. Aqui a gente tem uma, duas casas. O primeiro fator tem 2 casas decimais. O segundo fator também tem 2 casas. Então, 2 casas mais 2 casas dá um total aí de 4 casas para o nosso resultado. Então, o nosso resultado tem que ter 4 casas decimais. A gente conta da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Então, vai dar 1 inteiro, 3.905 décimos de milésimos, né? Ou seja, 1,3905. Certo, gente? Não tem muito segredo não, né? Você faz a multiplicação normalmente, faz de conta que a vírgula nem está ali. Você só tem o trabalho depois de posicionar essa vírgula no resultado. E aí tem que saber posicionar, né? Vamos somar, sempre vamos somar a quantidade de casas decimais que os fatores têm para depois a gente posicionar aqui no resultado. Tranquilo? Bom, de teoria, de exemplos, é isso que a gente tinha que fazer. Vamos agora trabalhar só exercícios, tá? Mas antes, deixa eu fazer um pedido para você. Se você está gostando da aula, se ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva. E a todos aí, né? Deixa um comentário bem legal, deixa o seu joinha. Ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 6º ano. Bora fazer exercício. Bom, como vocês puderam acompanhar aí, eu coloquei 2 problemas de uma vez só para a gente fazer os dois rapidinho aqui, tá? O primeiro falava assim, que a Carla mora em um prédio que tem 10 andares, incluindo o térreo, e cada andar tem 2,8 metros de altura. Qual é a altura do prédio que a Carla mora? Bom, para a gente descobrir a altura do prédio que a Carla mora, é só a gente fazer a multiplicação, né? A quantidade de andares, né? Incluindo o térreo, vezes a altura de cada um dos andares, né? 10 vezes 2,8. Bom, nós vimos aí que fazer uma multiplicação de um número decimal por 10 é só fazer a vírgula se deslocar para a direita, né? Quantas casas decimais? Igual a quantidade de zeros que a gente tem. Se a gente tem aqui um zero, a vírgula ela vai se deslocar uma casa, tá? Um zero desloca-se uma casa decimal para a direita. Então, o resultado aqui do nosso primeiro probleminha aqui vai ser, ó, 28, né? A vírgula vai andar para cá, vai passar do 8, né? Ficaria 28,0 ou, se você preferir, né, 28 metros. Essa é a altura do prédio que a Carla mora. Tranquilinho, né? Multiplicação de um número decimal por 10 sem o 1000. O segundo problema diz que a Flávia comprou 7 pacotes de figurinha e custavam R$ 1,25 cada um. Quanto que ela gastou no total, né? Então, olha só, se ela comprou 7 pacotes e cada um custava R$ 1,25, a gente pode fazer uma adição, né? 1,25 mais 1,25 mais 1,25 mais... Ou simplesmente vir aqui e multiplicar 1,25 por 7. Eu vou deixar o 7 embaixo aqui para ficar mais fácil de fazer a conta, tá bom? Bom, aqui a gente tem uma multiplicação de um número decimal por um número natural, né? 7 vezes 5 dá 35, põe o 5, sobe 3. 7 vezes 2 é 14, mais 3 que subiu dá 17, põe o 7 aqui, sobe 1. E 7 vezes 1 dá 7, mais 1 que subiu dá 8. 8,75, né? R$ 8,75. Esse foi o valor que a Flávia gastou comprando as figurinhas. Vamos aí para mais um exercício. Vai ser um exercício mais de treino mesmo, tá? Vou até colocar na lousa, nem vou colocar a imagem para você, tá? Para a gente finalizar a aula com ele. Coloquei aqui na lousa 2 multiplicações envolvendo números decimais. Pause o vídeo, tente fazer. Bom, aqui na primeira, tanto faz o fator que eu vou colocar em cima ou embaixo, né? Os dois têm 2 algarismos, então eu vou colocar 3,8 em cima, 1,4 embaixo. E vamos começar a multiplicação, né? Sem se preocupar com vírgula. Vamos apenas multiplicar. 4 vezes 8 é 32, põe o 2, sobe 3. 4 vezes 3 é 12, mais 3 que subiu, 15. 152, né? Coloco o 0 aqui embaixo do 2 primeiro, para fazer a conta do 1. 1 vezes o 8 dá 8. 1 vezes o 3 é 3, né? Esse aqui que tinha subido era na conta do 4. Agora vamos adicionar. Adicionando aqui dá 2.
8 mais 5, 13. Ponho 3, sobe 1 aqui. 1 mais 1, 2, mais 3, 5. Então deu 532. Falta o que agora? Só posicionar a vírgula, né? O primeiro fator ele tinha uma casa decimal, o segundo também tinha uma. Uma casa do primeiro fator, mais uma casa do segundo fator. Isso vai dar um total de 2 casas no nosso resultado, tá? Então, o resultado da nossa conta de vezes tem que ter 2 casas decimais. Conta uma, 2, posiciona a vírgula. Então, dá 5,32, né? Certo? Agora, vamos para o próximo aqui, ó. 4,25 vezes 2,7. Compensa a gente colocar o 2,7 embaixo, porque ele tem menos algarismos. E vamos multiplicá-lo. Multiplica, como se não tivesse vírgula ali, né? 7 vezes 5 é 35. Põe o 5, sobe 3. 7 vezes 2 é 14. Mais 3 é 17. Põe o 7, sobe 1. 7 vezes 4 é 28. Mais 1 que subiu é 29. Então, deu 2.975. Na hora de fazer a conta do 2, né, você coloca o 0 primeiro aqui embaixo do 5. 2 vezes 5 é 10. Põe o 0, sobe 1. Deixa eu apagar o 3. 2 vezes 2 é 4. Mais 1 é 5. 2 vezes 4 é 8. Esse 1 que subiu era da outra conta, né? Então, ficou 8.500 aqui. Agora a gente vai somar os resultados. Vai dar 5, 7, 9 mais 5 é 14. Põe o 4, sobe 1. Somando aqui vai dar 11. Tá bom? Então, deu 11.475. Agora, a gente vai posicionar a vírgula. O primeiro fator tinha 2 casas decimais. 2 casas. Mais. O segundo fator tem uma casa só. Uma casa decimal. Um algarismo após a vírgula. Então, o produto, né, o resultado da conta aqui, ele vai ter que ter 3 casas decimais. A gente sempre conta da direita para a esquerda. Ó. 1, 2, 3... Então, deu 11,475, 11 inteiros, 475 milésimos. Pessoal, essa foi então a nossa aula de número 51 da playlist, falando sobre a multiplicação de números decimais. Número decimal por número natural, número decimal por potências de 10, número decimal por número decimal. Bom, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado da aula. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.